Fala galera, beleza? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui dando prosseguimento à matéria, né? Hidrostática. Aí eu falei lá passada, pressão, força, área, falei nessa parte aí. Continuando, vamos falar agora do teorema fundamental da hidrostática, que é a pressão do líquido. A pressão do líquido vai ser igual à densidade desse líquido vezes a gravidade do planeta onde nós estamos, né? Vezes a altura. E a pressão hidrostática, que a gente chama, a pressão hidroestática vai ser a pressão atmosférica. Por quê? O líquido está dentro de um recipiente, tá? Eu tenho aqui um balde cheio de um líquido, tá? Até uma certa altura aqui. Então nós temos a pressão do líquido mais a pressão atmosférica, que a atmosfera atua sobre o líquido, né? Vai atuar. Então nós temos a pressão hidrostática, vai ser a atmosférica mais a pressão do líquido. Aqui eu passei um exemplo. Um recipiente, né, esse recipiente no caso, contém água até uma altura de 20 centímetros. Então eu tenho, né, um recipiente aqui, uma altura de 20 centímetros cheio d'água, certo? Aí ele fala que a área da base vale aproximadamente 8 centímetros quadrados. Só que, como a gravidade vem em metros por segundo ao quadrado, metro, eu não posso ter centímetros. Então a altura de 20 centímetros passa para 0,2 metros. E a área, que é de 8 centímetros quadrados, centímetro, decímetro, metro, duas casas. Como está o quadrado, 4 casas. Só que a vírgula é contrária, para metro. Então é 10 a menos 4 metros quadrados. A densidade de 1 grama por centímetro cúbico tem que passar para quilograma metro cúbico. É só acrescentar o 10 à terceira. Tá? Então se você vê 1 grama por centímetro cúbico, bota o 10 à terceira e vira quilograma metro cúbico. Então a letra A ele quer saber, calcule a pressão no fundo do recipiente. Né? Ele quer a pressão aqui. Como é que eu vou fazer essa pressão? Eu vou fazer densidade, altura, eu tenho tudo. Ó. Pressão igual a DGH, certo? Qual a densidade? 1 vezes 10 à terceira. Qual a gravidade? 10. Qual a altura? 0,2. 10 vezes 0,2 dá 2. Então ficou a pressão, né, nessa altura aqui, 2 vezes 10 à terceira. Na letra B ele quer saber qual a força que exerce no fundo do recipiente. Como vamos calcular a força no fundo? A força vai ser, pressão não é força sobre área? A pressão nós temos aqui, ó, 2 vezes 10 à terceira. Quero saber a força e a área foi dada no enunciado. Só multiplicar, ó, 2 vezes 8, 16. 10 à terceira com 10 a menos 4, mesma base a gente soma os expoentes. 3 mais menos 4 dá 10 a menos 1. Menos 1 dá para a vírgula para frente. Então a força no fundo do recipiente é de 1,6 newtons, tá? Vou dar continuidade no próximo bloco. Fala galera, continuando a falar de uma prensa hidráulica. O que é uma prensa hidráulica? Vocês deram um exemplo, posto de gasolina, né? O cara faz a pressão hidráulica, né? Mexe aquela alavanquinha, vocês já viram, faz a pressão hidráulica onde tem um líquido contido e você consegue levantar um carro do outro lado, né? A pressão é feita de um lado, essa pressão, né? O líquido que está ali é distribuído pelo sistema e esse líquido faz com que suba do outro lado. Vocês já viram lugares que trocam cano de descarga de carro, mexe com suspensão também, né? Tem maneira hidráulica. Ele mexe na alavanca, que ali manda um comando, né? Que há uma pressão hidráulica feita, através de um fluido, né? Que faz com que levante um objeto do outro lado, no caso um carro. Então quer dizer, ele obedece uma proporcionalidade. Força feita num lado sobre a área dele vai ser igual a força do outro lado sobre a área do outro lado, né? Então aqui eu tenho a força 2. Eu fiz a força 1 para baixo, essa área aqui é transmitida, sobe do outro lado, né? Quem já fez no colégio uma experiência, você bota 2 seringas de injeção, uma seringa pequena e uma grandona, e uma borrachinha. Você enche a seringa 1 de líquido, você aperta, o êmbolo da seringa 2 sobe, tá? Claro que sobe de maneira diferente. Por quê? Como esse aqui é mais fino, né? Esse aqui vai baixar bastante. E aqui vai subir pouco. Por quê? Porque a área, o líquido que contém aqui vai ser igual o transmitido para cá.
vai ser o mesmo volume de líquido. Como a seringa é mais grossa, ela vai ter uma altura menor para subir. Tá? Então o que acontece? Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. E o volume de líquido contido aqui vai ser o mesmo que mantido para lá. Tá? O volume 1, o que é o volume? Como é um cilindro, gente, qual é o volume do cilindro? A área vezes a altura. No cilindro 1. E no cilindro 2, mesma coisa. A área 2 vezes a altura 2. Como o volume de líquido que é transmitido para cá vai ser o mesmo, né? Então eu tenho que a área 1 vezes a altura 1 é igual a área 2 vezes a altura 2. Então são duas fórmulas básicas para vocês aprenderem. Certo? Aí aqui eu tenho um exemplo. Uma prensa hidráulica, né? Que é desse tipo, que é chamada também de princípio de Pascal. Tem dois ângulos de áreas iguais. Então eu tenho a área 1 de 10 cm² e a 2 de 80 cm². Como é que seria isso? Fazendo um desenho aqui para vocês. Aqui. Então nós temos essa figura aqui, ó. Certo? Eu tenho a área do menor, 10 cm². Aqui, ó, área 1, 10 cm². A área 2, 80. Certo? Calcule a força de transmissão do êmbolo maior quando você aplica uma força menor de 120. Então eu apliquei uma força aqui de 120 newtons. Ele vai baixar alguma coisa aqui. E esse aqui, vamos supor que ele estava aqui, né, a uma certa altura. Ele vai subir. Eu quero saber o valor da força 2. Força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Qual é a força 1? 120. Área 1, 10. Como as duas estão iguais em centímetro², pode usar, tá? Se aqui tiver centímetro² e aqui em metro², você tem que fazer a transformação. As duas áreas têm que ser na mesma unidade de medida. Força 2 eu quero saber, a área 2, 80. Certo? Correto? Então vamos lá. Corta 0 com 0. Múltiplo cruzado. Força 2 vai ser igual a 12 vezes 80. Eu vou fazer 12 vezes 8 só acrescentar o 0. Certo? 8 vezes 2, 16 vai 1. 8 vezes 1, 8 com 1, 9. 96. Com 0 que estava faltando, 960 newtons de força do outro lado. Quer dizer, você faz apenas uma força de 120 newtons de um lado, você consegue transmitir uma força de 960 newtons do outro. É bem bacana isso. Tá bom, galera? Espero que você tenha entendido. Nas próximas videoaulas vamos dar prosseguimento a essa matéria. Tá bom, galera? Tudo de bom para vocês. Grande abraço.